Esse vídeo é a apresentação do trabalho de sistemas de apoio à decisão, onde nós escolhemos uma ferramenta de BI e iremos apresentar suas principais funcionalidades e características. A ferramenta escolhida foi o Knowde. O Knowde é um software da empresa italiana Engine Group. É um software de análise e inteligência de negócio, uma ferramenta de BI, de código aberto, mais abrangente, que atende aos requisitos tradicionais e também aos domínios informativos, inovadores e desafiadores. É baseado em um modelo open source, né, como já havia comentado, ele é de código aberto, e ele combina essa questão das inovações que a comunidade traz, né, porque essas comunidades de softwares de código aberto, elas proporcionam correções, melhorias e inovações. Então, isso torna o sistema... ele mantém um sistema sempre ativo e sempre em evolução. E aí ele combina essa questão com as práticas das soluções de nível corporativo. O Knowde permite combinar dados tradicionais e fontes de Big Data em informações valiosas e significativas. Ele possui um conjunto completo de recursos, como exploração de dados, preparação de dados, relatórios, incorporação e mineração de dados, enfim. Eu vou falar mais sobre essas funcionalidades no próximo slide. Aí, o que temos de funcionalidades do Knowde, né? Então, essa aqui é uma das suas principais funcionalidades. Relatórios estáticos. Esses relatórios estáticos são relatórios onde você pode programar, montar a sua lógica em cima daqueles dados que você está trabalhando e gerar o seu relatório. Ele possui análise multidimensional, né, que é o LAP, modelos LaTeF, dashboards interativos com diversos widgets. A gente temos gráficos, indicadores, enfim, tem diversas ferramentas que irão auxiliar você a criar um dashboard completo. Possui relatórios ADHOC, KPI, que são indicadores visuais de desempenho, controle visual de exploração de dados, exibição de geográficas espaciais, o que é super interessante, um recurso que eu achei muito interessante, que é você conseguir exibir no mapa dados, enfim. Isso torna uma análise, faz com que a análise, dependendo dos dados que você estiver trabalhando, né, você consegue trazer aqui uma análise muito mais completa, com essa questão de poder exibir geograficamente as informações. Possui ferramentas colaborativas, espaço de trabalho pessoal e upload de arquivos e recursos de preparação de dados. Trouxe aqui os seus destaques. Primeiro, ele é totalmente baseado na web, e com isso ele se torna portátil, pois você pode instalá-lo em um servidor e acessar de qualquer dispositivo, de um computador, de um tablet, de um celular. Possui alta segurança, uma integração de dados também, o que é um ponto extremamente positivo. Você consegue pegar dados, planilhas, conectar com diversas bases de dados, diversos bancos de dados, Big Data também, enfim. Agilidade para os usuários. Então, assim, era um software extremamente intuitivo. Então, você não precisa saber muito de BI para poder começar a utilizá-lo. Você consegue ir aprendendo enquanto utiliza. E um ponto positivo que eu trago aqui é a sua documentação, onde não apenas ele ensina você a utilizar o sistema, mas também te ensina sobre conceitos do BI. Então, você pode ir na documentação, você aprende sobre os conceitos, enquanto também aprende a utilizar o sistema deles. Eu achei isso um ponto extremamente interessante. Ele possui uma auto-organização do espaço de trabalho, notas e comentários compartilhados. Base também, você consegue compartilhar a base de dados. É outro recurso que eu achei extremamente interessante. Então, eu estou aqui na minha máquina, com o Knowde instalado aqui, com uma base de dados aqui. Eu consigo compartilhar essa base de dados para que outra pessoa, em outra máquina, com o Knowde instalado, consiga ter acesso a essa base. Ele é tudo em um. Aí aqui mais sobre as edições e preços, né? Ele possui duas edições, que é a versão Community Edition, que é a versão grátis, e a Enterprise Edition, que é a versão paga. Dentro dessa Enterprise Edition, ele tem outras... ela é dividida em 3 versões, mas eu vou falar isso mais para frente. São 3 planos, na verdade, né? Aí algumas características de cada versão da edição, né? A edição Community, ela é disponível gratuitamente, o repositório é aberto, e isso é bom, pois ele segue sempre sendo atualizado. Ele é utilizado sob a licença AGPL, usabilidade total para os usuários finais. Então, sim, você consegue fazer tudo por ele, por essa versão
o Community. Então, assim, ela não é uma ponte para a versão Enterprise, que é um ponto interessante, pois muitos desses softwares eles têm uma versão gratuita, mas ela é apenas uma ponte para você depois assinar a versão paga. Essa não. A Community Edition ela é completa. Você consegue fazer a importação, tratar, fazer análise, obter o resultado que você quer, tudo com essa versão. Óbvio que a versão Enterprise ela tem mais recursos, tem benefícios a mais, mas você pode ficar com a versão Community e conseguir fazer suas análises de dados. O apoio é baseado na comunidade e tem uma documentação geral, que é uma documentação, como eu já havia mencionado, muito boa. Esse é um ponto muito bom, porque a documentação dele é muito boa. A Enterprise Edition é um repositório privado, né, pois é um código fechado, OEM para produtos comerciais, facilidades para o administrador com recursos avançados para os usuários finais, serviços de manutenção, suporte profissional com SLA, que é importante. SLA seria o tempo máximo para atender ao seu chamado. Então, por exemplo, se a empresa tem um SLA de 2 horas, ela tem até 2 horas para atender aquele seu chamado. E a documentação profissional, que é uma documentação geral com algumas questões e funcionalidades a mais que o modelo ou que a edição Enterprise possui. Aí aqui temos os planos da edição da edição Enterprise. Então aqui temos os planos da edição Enterprise. Tem o Essential, o Professional e que no caso é o Essencial, o Profissional e o Extenso, né? Eu estava lendo em inglês, mas está em português. O Essencial, o Profissional e o Extenso. Aí temos os valores de cada plano e as suas características específicas. É óbvio que vai aumentando as características, né, funcionalidades a cada plano. O Essencial tem menos, mas aí no Profissional já vemos que tem a visualização geográfica espacial, que é o ponto em destaque da anterior, e o extenso, né, ele já tem alguns recursos a mais. Eu tenho KPIs e alertas, tem fontes de Big Data, análise avançada com Ruby e Python, enfim. Aí, em relação à instalação do Node, a instalação dele é bastante simples e rápida. O pré-requisito que você precisa ter para poder instalar o Node. Isso tudo, só lembrando, tem na documentação dele, então assim, é bem tranquilo. Você precisa ter instalado na sua máquina o JDK 1.8 e configurar a variável de ambiente Java Home. Tem instalado também na sua máquina o Apache Tomcat nessa versão 8.5.57 ou superior, e também ter configurado na sua máquina a variável de ambiente Tomcat Home. Tendo esses pré-requisitos, você é só seguir o passo a passo que está na documentação, que eu trouxe para cá, e que você consegue instalar sem problema nenhum. A primeira coisa, você faz o registro no site, porque para você poder ter acesso ao download você precisa estar registrado. Então você faz o registro no site, é gratuito, é bem simples, são algumas informações suas lá. E a área, depois que você fez o registro, que é o passo 2, a área de download será liberada. Então você faz o registro, faz o login, a área de download vai estar liberada. Então você vai lá, faz o download, executa depois o arquivo baixado e segue as instruções do instalador. Eu trouxe esse exemplo aqui, a gente fez a instalação no Windows. Então, você vai lá, executa o instalador, abre, segue as opções dele lá, vai next, next e pronto, o programa está instalado. Então, aqui trouxe as imagens, né? Aqui do login lá no site deles. Depois de ter feito o login, ele te direciona para a parte de downloads, onde você consegue fazer o download. Lembrando que esse download tem para Windows, tem para Mac e Linux também. Também você consegue baixar para rodar em Docker. Aí feito o download, no caso que fiz para Windows, você executa e depois é só next, next, você concorda com os termos de uso e tal, e a instalação é finalizada. Aí quando ele finaliza a instalação, ele gera 2 arquivos, 2 atalhos na verdade, né? Um atalho para você startar o serviço, onde você clica, ele roda um script, ele starta o Tomcat, ele starta um banco de dados também, porque ele instala um banco de dados, se você quiser, né? Se você quiser, ele não instala, mas se você quiser, ele já instala, que é o MariaDB, que é o banco de dados que vem com ele.
Então starta o Tomcat, starta o banco de dados e starta o Node. E tem um outro arquivo que é para poder você parar os serviços. Porque às vezes se você fechar as janelinhas que ele abre, o serviço não é parado. Então ele tem dois atalhos, um para iniciar os serviços e outro para você poder parar os serviços. Aí aqui, o próximo tópico é sobre a criação de dashboard no Node. Aqui eu vou passar mais uns slides explicando como é a criação e depois mais para frente o Vitor vai mostrar de forma prática essa criação lá na hora que ele for fazer análise de dados, né? Ele vai mostrar como é essa criação na forma prática utilizando o sistema. Mas vamos lá. A criação de dashboard é extremamente simples, intuitiva inclusive, é bem fácil de se criar. A primeira coisa que você faz é clicar no menu My Workspace. Depois você vai para a opção Analyze e clicar nessa opção. Vamos ter aqui a opção de criar um cockpit, ADD Cockpit. Você clicando nessa opção, ele vai ir para essa outra tela. Aí você clicando aqui no menu de opções, você tem a opção de Data Configuration. Você clicando nessa opção de Data Configuration, uma janela irá se abrir, que é essa janela aqui, e basta você adicionar a base de dados que você quer trabalhar. Então aqui você escolhe, você clica nesse botãozinho aqui e adiciona a base de dados que você quer trabalhar. Aí você salva, aí depois o que você faz? O próximo passo é clicar novamente no menu de opções, selecionar a opção de adicionar um widget, uma janela irá se abrir e aqui você escolhe o widget que você desejar. Por exemplo, aqui no caso eu selecionei o de gráfico. Aí, selecionando o widget que você quer, irá se abrir essa janela aqui. E aqui você seleciona a base de dados que você já havia selecionado antes, né? Então, aqui vai aparecer ela, você seleciona essa base de dados. Depois, você escolhe, faz as configurações do seu widget. Então, como o meu foi um gráfico, eu escolho aqui o tipo de gráfico que eu vou utilizar. Tem diversos tipos de gráfico, no caso eu escolhi o de barra. Sua estrutura e mais configurações que você julgar necessário. Então, assim, você configura a estrutura do gráfico, cores, quantidade de barras, enfim, labels. São diversas configurações que você consegue fazer. Então, são bastante mesmo. E depois, feitas essas configurações que você julgou necessário, você salva. E é criada aquele widget que você selecionou. Aí você vai fazendo esse processo, repetindo esse processo e montando o seu dashboard da forma que você quiser. Então aqui no caso eu fiz aquele gráfico de barras, eu criei um outro gráfico de pizza aqui, tem como você também fazer uma tabela com os dados, enfim, você consegue, são diversas widgets que você consegue adicionar e ir montando o seu dashboard da forma com que você quiser. São extremamente personalizáveis. Os dados aqui você consegue, os widgets você consegue arrastar e posicionar na forma que você quiser. E depois que você fez isso tudo, você clica no caso que eu coloquei errado, né? Nem é nesse aqui não, é no cartãozinho de memória aqui, esse cartãozinho aqui. Você clica e salva essa sua dashboard. Então, aí você dá um nome para ela e consegue salvar seu dashboard. Um ponto interessante é que você consegue configurar para que esse dashboard apareça aqui. Tá vendo? Tem diversos ícones aqui. Como, por exemplo, temos esse aqui que era uns exemplos que vem quando você instala o Node. Ele já vem com alguns exemplos de base de dados para você ver as funcionalidades e tudo mais. Você consegue configurar para desativá-lo. Nesse caso, configurei para ativar, para poder aparecer aqui. Esse aqui está um símbolozinho de um carrozinho, que é acidentes, é uma base de dados de acidentes. Esse aqui é uma base de dados de aeroporto, esse aqui é uma base de dados de supermercado,
aqui de um hospital. Enfim, são diversas bases que você consegue configurar e criar esses menus aqui de acesso rápido. Então você consegue criar seus dashboards com diversos tipos de análise e adicionar no menu lateral aqui para você poder ter esse acesso rápido. ETL. O Node permite que a gente faça o upload de dados, né, de sistemas de acordo com uma lógica ETL e que a gente consiga monitorar também esses fluxos de dados. Ele disponibiliza isso através do Node Talent Engine, que eu vou chamar aqui de KTE. Porém, essa funcionalidade só está disponível na versão Enterprise, que é paga. Então aqui a gente vai levantar somente alguns pontos. O KTE ele integra a ferramenta TOS, né, que é um design gráfico, para definir esses fluxos de ETL. E cada fluxo desse a gente consegue projetar como um pacote Java ou Perl. O TOS ele é baseado no Eclipse e oferece aí para a gente um ambiente completo que inclui teste, depuração e suporte para documentação. Então a integração entre o Talent e o Node ela é dupla, né? O TOS inclui o Node como um possível alvo de execução para o seu trabalho e o Node implementa a interface de contexto para se comunicar com o Talent. E com isso os trabalhos podem ser executados a partir da interface web do Node ou ser agendado. Então, para a gente criar um documento ETL, a gente precisa de algumas etapas, que é a criação do job, a implementação desse job, a construção de um modelo, a construção dos documentos analíticos e, por fim, execução do job. Então, esse job ele é projetado lá usando Talend e isso requer que a gente tenha os componentes apropriados, né, na nossa paleta de ferramentas aí do Talend. Então, a gente conecta ele para obter a lógica de fluxo do ETL e com isso o Talend vai mapear os metadados apropriados e qualquer estrutura aí de qualquer fluxo possível, né? Que aí a gente tem um exemplo do TXT, XLS, XML. Isso vai agir como uma entrada ou saída no nosso ETL projetado. O Talend também ele oferece suporte ao gerenciamento de qualidade de dados e também permite a execução de processos externos. E com isso a gente pode interagir com outros aplicativos, como por exemplo o aplicativo de CRM, OLAP e ferramentas de relatórios. Após a gente aí projetar o job, ele deve ser implantado no servidor do Node. E assim como qualquer outro documento que a gente tem dentro ali do Node, é preciso que a gente defina um modelo para o documento ETL que a gente deseja criar. Então o template possui uma estrutura simples, que a gente consegue ver aí a estrutura. E depois que a gente cria o modelo, a gente pode criar um novo documento analítico lá no servidor. Então aí o job do Talend pode ser executado a partir da interface web e também a partir de um cliente Talend. Para executar esse trabalho no Node, a gente clica no ícone do documento, no navegador, como a gente faz em qualquer outro documento analítico. A página de execução vai mostrar uma mensagem informando que o processo foi iniciado. E, na maioria das vezes, é útil que a gente agende essas execuções de tarefas ETL em vez de executá-las diretamente, né? E a gente tem essa funcionalidade de agendamento no Node para planejar a execução dos jobs do Talend. O Node permite a configuração de diferentes fontes de dados. Para adicionar uma nova conexão, basta ir no menu Configuração e Data Source, ou seja, fonte de dados. Nessa tela, é possível clicar no botão Adicionar para criar uma nova conexão e ver as conexões já estabelecidas. Mostrando aqui no Node, nós vamos no menu Configuração, Data Source,
E aqui podemos adicionar uma nova conexão, preenchendo o formulário. Aqui eu tenho uma conexão já aberta como exemplo. Esse banco está rodando localmente na minha máquina. É um banco MySQL. O Node permite a conexão com diversos bancos, por exemplo, MySQL ou MariaDB, MongoDB, SQL Server, no nosso caso, MySQL. O Node gerencia dois tipos de conexões de fontes de dados. Conexões recuperadas como recursos JNDI, que são gerenciados pelo servidor de aplicativos no qual o Node está trabalhando. Isso permite que o servidor de aplicativos otimize o acesso aos dados, por exemplo, definindo pools de conexão. Ou conexões JDBC diretas, que são gerenciadas diretamente pela Node. Aqui a URL de conexão, o user e o password, no caso aqui só tem user, e aqui ele pede para especificar o nome da classe do driver do JDBC. Aqui ficam listadas as nossas conexões. O Node executa documentos OLAP contando com um mecanismo que integra o servidor Mondrian e dois clientes de navegação de cubo diferentes para fornecer análise multidimensional. Para gerar a modelagem de esquema do Mondrian, a gente vai usar um programa chamado Power Architect. Nele a gente consegue montar o XML que é usado no Node para criar o documento OLAP. Mas esse XML a gente poderia ter usado outra ferramenta para gerar ele ou até mesmo na mão. No caso aqui eu escolhi usar esse Power Architect. O Mondrian é uma ferramenta que fornece o suporte de back-end para o mecanismo. Estruturas OLAP como cubos, dimensões e atributos são mapeados diretamente em tabelas e colunas do Data Warehouse. Isso a gente vai ver em execução já já. E o Node fornece a ferramenta de front-end para interagir com os servidores do Mondrian e mostra os resultados por meio de funcionalidades OLAP. Isso a gente também vai ver. A criação de documento analítico OLAP requer as seguintes etapas. A gente vai seguir essas 4 etapas agora na prática: modelagem de esquema, configuração do catálogo, construção de template de cubo OLAP e criação de documentos analíticos. Aqui tem uma especificação dos passos a seguir, que nós vamos seguir agora. Aqui no menu em Catalogs, a gente vai em Mondrian Schemas Catalog e vamos inserir um novo e colocar aquele XML. Vamos dar o nome, OLAP Vendas, uma descrição, esquema XML do cubo Vendas. E vamos fazer o upload do arquivo. E vamos dar um save. E ele vai salvar. Agora a gente vai criar o documento OLAP. Vindo aqui nos documentos, vamos aqui em Analytical Documents e vamos criar um Generic Document. Aqui em Label, a gente coloca OLAP Vendas, o name OLAP Vendas. No tipo, a gente coloca Online Analytical Processing, ou seja, OLAP. Na Engine, a gente escolhe OLAP Engine. Aqui em Data Source, a gente escolhe aquele que a gente criou, que está rodando na nossa máquina, o DW Vendas. O State a gente deixa como Released mesmo. Aqui a gente pode salvar em Daemon Admin mesmo. E vamos salvar. Depois de salvar, aparecem mais itens no menu. Vindo aqui em History, ele deixa a gente abrir o Designer. Aqui no tipo de template, a gente escolhe Mondrian. Aqui a gente escolhe um Mondrian Schema e a gente escolhe aquele que a gente criou, OLAP Vendas. E aqui ele pergunta para a gente qual o cubo desse Mondrian Schema. Aqui no caso a gente só tem um, que é da tabela Vendas. E vamos aqui em Start. E aqui nós vamos escolher a cara inicial para a nossa aplicação OLAP. Se a gente quiser ver a loja aqui embaixo, a gente arrasta a dimensão loja aqui para baixo, para a linha. O tempo a gente deixa arrastado aqui para coluna. Aqui como métrica a gente escolhe o valor ao invés da quantidade. A gente está com a métrica em cima e o tempo embaixo. Se a gente expandir o valor, aparece os anos. Se a gente expandir um ano, aparece o detalhamento das vendas nos meses daquele ano.
Aqui a gente deixa o ano por estado da loja. Se essa aqui for a cara que o administrador quer para a aplicação OLAP, é só salvar que vai ficar disponível para o usuário. Aqui a gente salva esse template e pode fechar o designer. Se a gente vier aqui em documentos, está aparecendo ele aqui, ó. Se a gente clicar nele e mandar executar, aparece a aplicação OLAP funcionando, disponível para o usuário. Bom, para a gente começar a nossa análise, primeiramente a gente vai importar uma base que a gente baixou na internet, que é uma base do Brasileirão de 2003 a 2020. Então, primeiro a gente vai selecionar aqui um arquivo, nosso arquivo do Excel, vai fazer o upload da base. Aqui a gente tem os dados da nossa base, onde a gente vai selecionar das colunas ali da nossa tabela quais vão ser os tipos de dado, né? Se eles são inteiros, datas, se esses dados são atributos ou são algum dado que a gente pode calcular coisas em cima dele. Aí que com todos os dados já definidos, a gente vai para a próxima etapa. A gente tem uma pré-visualização aqui da nossa tabela, né? Com nossos dados, a gente continua e define o nome para essa base. Salva ela. Com a nossa base criada, a gente vai começar a nossa análise. Então a gente cria um novo cockpit, onde a gente vai começar a inserir aqui os nossos gráficos, nossas tabelas, para poder fazer uma análise de dados melhor. Então a gente primeiro vai incluir nesse cockpit a base que a gente acabou de criar, que é a do Brasileirão. E agora a gente vai adicionar aqui os nossos itens. Então, primeiro, vamos colocar uma tabela. Então, nessa tabela, a gente vai adicionar a nossa base. E aqui a gente pode definir o que vai ou não estar na nossa tabela. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode esconder essa coluna. Eu vou esconder aqui algumas e já volto. Então aqui a gente já tem agora a nossa tabela com as colunas que a gente quis visualizar. Então vamos começar agora a inserir mais alguns itens. Então vamos inserir aqui um seletor. A gente vai selecionar aqui um drop-down. Vamos colocar aqui a nossa base, a coluna com o ano do campeonato e vamos salvar nosso seletor. Então, agora a gente consegue filtrar pelo ano, por exemplo. Vamos zerar aqui. Agora a gente tem o ano de 2019. A gente vai ter nossa tabela filtrada pelo ano do campeonato 2019. Bacana. Vamos adicionar agora um gráfico de pizza. Vamos selecionar a nossa base. Começar a definir as configurações do gráfico. Um gráfico de pizza, onde eu vou querer o público dos estádios. Então, eu seleciono minha categoria estádio e a série vai ser a soma dos públicos. Então, aqui eu posso fazer algumas edições. Eu vou mostrar o valor absoluto. E vou mexer aqui nas configurações e remover a legenda e adicionar um título para o nosso gráfico, que é o público nos estádios. E vou salvar.
Eu vou redimensionar, mover para um lugar melhor. Então agora redimensionando aqui. A gente tem um gráfico de pizza com o público de todos os estádios. Vamos ver, a gente zera aqui. E agora a gente pode filtrar também, por exemplo, em 2019, tanto a nossa tabela quanto o público nos nossos estádios. A gente pode adicionar aqui mais um gráfico, onde a gente vai escolher a nossa tabela. Vamos vir aqui e adicionar um gráfico de barras mesmo, onde a gente vai querer mostrar o time mandante, a soma dos gols marcados como visitante e como mandante. Vamos vir aqui na configuração, colocar um título, que vai ser gols, e vamos salvar. Vamos vir aqui para um lugar melhor. E agora a gente tem um gráfico com os gols marcados para cada time, como mandante e como visitante. Vamos zerar aqui para ele mostrar todos. Então agora a gente tem todos os times de 2003 a 2020, seus gols marcados como mandante e como visitante. Podemos também filtrar do mesmo jeito. Vamos usar o exemplo aqui de 2019. Ele vai filtrar nossa tabela, o nosso gráfico de público nos estádios e o nosso gráfico de gols como mandante e visitante em cada time. O que a gente pode filtrar aqui dentro do gráfico? Escondendo os de mandante, mostrando só os de visitantes, e escondendo os visitantes, mostrando só os de mandante. Agora vamos melhorar um pouco mais essa filtragem. Vamos adicionar um novo drop-down. Vamos pegar um seletor. Um novo drop-down. Vamos selecionar essa base. Como coluna, a gente vai querer o time mandante. Vamos salvar. Vamos resetar aqui. E agora sim a gente tem uma análise melhor desses dados. A gente consegue filtrar por 2019. Vamos ter nossa tabela e nossos gráficos mostrando os seus respectivos dados em 2019. E em cima disso a gente pode escolher aqui também o time, por exemplo, Flamengo. Então agora nós vamos ter aqui a nossa tabela mostrando dados de 2019 com o Flamengo sendo o time mandante. O público nos estádios é a mesma coisa. 2019 tendo o Flamengo como clube mandante. E os gols marcados em 2019 tendo o Flamengo como time mandante. Aí é que a gente consegue visualizar também os gols como visitante e pode filtrar dentro do próprio gráfico mesmo. Então assim a gente faz uma análise real aqui dos dados da base que a gente importou. Então a gente consegue ter filtragens em cima dos nossos dados e exibir esses dados em gráficos e criar aqui um dashboard onde a gente consegue visualizar e analisar melhor nossos dados.